Então, pessoal, vou gravar esse vídeo aqui explicando como é que funciona a questão do PET Colorado, que é o simulador que a gente tentou utilizar ele nas aulas práticas, de física experimental, e aí, infelizmente, por conta da internet, aí o negócio não funcionou direito como deveria. Então aqui, estou no computador normal, a gente vai abrir a aba do PET Colorado aqui, ó, e vai selecionar física. Ele também tem simulador de química, de matemática, de ciências da terra, no caso, no geral, e de biologia. Mas se você abrir aqui em física, você vai encontrar alguns conteúdos importantes que a gente vai ver, não só agora, mas que a gente já viu em aulas passadas. Então aqui, ó, o material de física é esse. Tem a parte de movimento, né? Movimento uniformemente variado. Tem a parte ondulatória, né? Que é os sons e as ondas. Aquela parte do primeiro ano que trabalha com a parte de trabalho, né? Que é de uma força, energia e potência. Temos a parte de termodinâmica, que é a parte do calor e da termometria. Temos os fenômenos quânticos, que é de física quântica, a última parte do terceiro ano. Temos também a parte de luz e radiação aqui, ó, de aquecimento, também pode ser englobado aqui, junto com calor e temperatura. E a última parte que é de circuitos, ímãs e eletricidade, que aí é o que a gente está vendo agora no conteúdo do terceiro ano. Então você vai ter que procurar aqui, ó, você pode selecionar essa parte aqui, você pode ir direto aqui, ó, eletricidade, ímãs e circuitos. E aqui tem os modelos, ó. Circuito AC, né, que eu falei que é de corrente alternada. Circuito DC aqui, ó, que é de corrente contínua. A parte de eletrostática aqui, ó, dá pra gente fazer uma simulação também. Tem a parte de a lei de Coulomb aqui, ó, que é da atração entre duas forças. Se vocês quiserem também testar, isso aqui é importante. Temos ainda capacitores, que a gente vai ver esse conteúdo. Temos a lei de Faraday, que também envolve o conceito de capacitância, só que aqui envolvendo eletromagnetismo. Temos a parte de também a parte de eletrostática, da parte de processos de eletrização. Aqui nós temos a primeira lei de Ohm, né, que é envolvendo tensão, corrente e resistência. E aqui a segunda lei de Ohm, que é a parte da resistência em função do coeficiente de resistividade, que é o ρ, o comprimento do fio, né, que é o fio condutor, e a área da seção transversal aqui, ó. Você tem os três parâmetros para aumentar e diminuir para fazer uma simulação. Mas para a gente agora, por enquanto, a gente vai precisar montar um circuito aqui. A ideia é o que eu falei em sala. A gente vai pegar aqueles dois exemplos da lista, né? Questão 7 e a questão 8, e vamos montar esses dois circuitozinhos ali e vamos verificar esses valores, ó. Lembrando que esses valores já foram calculados, e aí a gente tem que demonstrar esses valores lá no circuito e como é que eles são encontrados. Então primeiro a gente vai ter o seguinte, ó, dada a associação em série 3 resistores, então a gente vai ter que usar 3 resistores aqui, ó, e aí uma tensão de 240. Então vamos montar logo esse circuito aqui para vocês verem como é que a gente monta. Então, ó, a gente vai ter 3 resistores, ó, então um resistor, 2 resistores, 3 resistores. E aí o que acontece? Aqui você vai associar os valores que tem lá, ó. Nós temos 20, 10 e 50. Então esse primeiro aqui vai com 20. O segundo aqui continua com 10 e o último aqui vai com 50. Então vou jogar aqui para 50. Bom, então a gente tem os 3 resistores aqui, ó, igual aqui como na folhinha. Temos uma tensão. A tensão é aquela que vai ser exercida por uma bateria ou por alguma fonte de energia. Então a gente vai botar uma bateria aqui, ó. Só que lembre-se, a bateria, quando a gente for associar ela, ó, o máximo que ela pode pegar é 120. Então se aqui a gente tem 240, ó, e para a gente chegar em 240 a partir de 120, vamos ter que colocar duas baterias aqui embaixo. Então colocando duas baterias aqui embaixo, vamos fazer uma associação em série, cada uma com 120, para na hora que eu somar as duas, fechar os 240. Então, agora aqui é só montar, ó. Você botar um fiozinho aqui para cá, bota outro fiozinho daqui para lá, outro fiozinho aqui e outro fiozinho aqui. Vamos botar mais um aqui embaixo para ligar as duas baterias. Uma na extremidade aqui, ó, para ligar com a extremidade aqui da bateria.
e o outro aqui do outro lado, ligando a extremidade do fio à extremidade da bateria. Perceba que já funciona alguma coisa aqui, ó. Aqui você tem os elétrons passando. Se eu quero ver o sentido da corrente, é só mudar aqui em cima, ó, para o sentido convencional, ó. Lembre-se, o sentido convencional da corrente vai ser do polo positivo para o polo negativo, ó. Por isso que ele está nesse trajeto aqui, ó, que é da direita para a esquerda, na união dos polos. E aqui, ó, se eu pedir o sentido convencional dos elétrons, eles vão sair do polo negativo e vão chegar no polo positivo. Mas aqui, pra a gente tanto faz. Então deixa no convencional mesmo, porque a gente vai seguir o sentido convencional da corrente. E aí nosso desafio aqui, ó, era fazer algumas checagens. Por exemplo, a gente montou o circuito. Aí a gente depois vai montar essa resistência equivalente aqui, ó, pra gente encontrar a corrente, né? A corrente geral. Aí aqui, ó, eu vou usar um aparelhozinho, ó, tem um voltímetro aqui, para a gente calcular essas três aqui, ó. Eu quero a DDP, né, que é a diferença de potencial ou tensão, nos resistores de 20, 10 e 50. Então aqui na hora que eu medir, ó, vai ter que dar 60 no de 20, vai ter que dar 30 no de 10 e no de 50 vai dar 150. Então a gente vai primeiro medir aqui, ó. Então vamos medir primeiro, vou deixar aqui no centro, vamos levar aqui para o 20, vamos ver quanto é que vai sair aqui de tensão. Então, ó, coloquei aqui, ó, perceba que ele deu um valor, deixa eu colocar aqui, pronto, aqui, deu um valor 60, ó. Então aqui eu já consegui comprovar que o primeiro é 60. Depois, vamos ver aqui o segundo, ó. No segundo é só mudar aqui a posição, e aí a gente tem, basicamente, a segunda resistência, que vai ser, ó, 30, né? A tensão vai ser 30, ó. Então a gente encontrou o valor 30 também no segundo. E aqui no terceiro, nós vemos que na hora que eu trocar aqui a posição, você vai ter 150, ó, como aqui está falando, que tem 150. Então a tensão geral é dada pela soma das três, né? 60 com 30 dá 90, 90 com 150 vai dar 240. Então o total aqui, ó, ele bateu 240 e temos a tensão em cada resistor. Agora a gente vai ter que fazer uma associação, né, para a gente conseguir montar isso aqui. Como ela tá em série, né, aqui não era 50 com 10, 60 com mais 20, 80, pronto. Então agora a gente vai montar uma associação equivalente a essa dali e vamos checar para saber o que está acontecendo. Então vamos tirar aqui o voltímetro e aí vamos deixar isso aqui, vamos parar aqui a exibição e vamos colocar um aqui equivalente, ó. Vamos montar um aqui embaixo, só que esse resistor aqui, ó, ele tem que ser igual a 80, ó, porque foi o equivalente. Então vamos colocar aqui 80, que é o equivalente. Cadê 80, 79, 81, então só descer aqui um pouquinho, chegamos no 80. Então já tem 80 aqui, que é o equivalente desses três. E aí a gente vai ter que colocar também duas baterias aqui, ó, cada uma com 120, para gerar o resistor equivalente. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aumentar aqui, ó, para 120 e aqui também vai aumentar para 120. Então aqui é só juntar, ó. A gente vai usar o fio. Deixa eu ver isso aqui. Essa aqui é uma bateria que sobrou aqui. Deixa eu eliminar ela. Aí vamos colocar aqui um fio. O fio aqui. Vamos colocar outro fio aqui na ponta, para ele ligar com esse aqui. Outro aqui no meio. Outro aqui na ponta. E eu vou fechar aqui. Perceba, ó, que ele vai ser parecido com esse ali de cima. Vamos dar só um espaçozinho aqui para não ficar... vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais dois fios aqui, para ficar um pouquinho mais elegante aqui, ó, para não ficar mais visível, né? Vou colocar isso aqui e vamos colocar mais uma aqui, ó. Tá? Isso aqui não interfere em nada não, aqui é só para ficar esteticamente mais bonito. Então agora quando eu for medir aqui, ó, na associação desse resistor de 80, ó, você vai ver justamente que ele, como ele é equivalente, ó, ele vai passar justamente toda a tensão, que é 240.
Se não fosse o equivalente a esses 80, vamos supor, vamos mudar aqui esse valor de medição. Vamos supor que aqui fosse 70. Pronto. Se a gente fosse medir agora, ó, a gente ia ver que existia uma diferença. Ó. Mas que diferença seria essa? Apenas da corrente, ó, porque a tensão é a mesma, independente da associação. Como eu só tenho um resistor, ela vai ter que comportar toda a tensão do circuito aqui, ó. 120 mais 120 vai dar o que eu estou procurando. Certo? Então, essa daí foi a primeira questão. Se a gente quiser ainda ser mais ousado, vamos usar um amperímetro, para a gente saber quanto é que vai passar nesses resistores aqui, ó. Então, pegar aqui, ó. Só que lembre-se, para a gente conectar um amperímetro, a gente tem que fazer uma conexão antes de entrar no circuito. Então, ó, a gente vai eliminar aqui um desse aqui. Vamos eliminar esse aqui. Vamos colocar a corrente na primeira posição aqui, ó, para a gente ver o que vai acontecer. Esse aqui a gente pode jogar fora já. E não vai precisar para a gente mexer mais em nada. Então, a gente vai excluindo, para não dar mais problema para a gente depois. Então, aqui a gente pode excluir. Aí aqui, ó, vamos botar isso aqui da corrente e vamos colocar mais dois fiozinhos, ó. Vou colocar um fio daqui para cá e vamos colocar um fio daqui para cá. Então perceba que está passando aqui, ó, 3 amperes, ó, que é justamente o que foi dado lá na questão, ó, que a corrente seria de 3 amperes. Então aqui, como a gente já sabe que vai passar 3 amperes, tem que passar 3 amperes em cada um do circuito, certo? Então vamos eliminar aqui esse aqui para a gente abrir o circuito de novo. Vamos eliminar isso aqui, ó, para a gente mudar aqui a coisa da corrente. E vamos colocar a corrente agora aqui no meio, ó. Vamos apagar isso aqui. Vamos conectar isso aqui nessa ponta, né? A gente pode fazer uma ligação direta. E aqui, ó, vamos botar mais um fio. Vamos colocar um fio aqui, ó. Também vai passar 3 amperes, ó. Então, se a gente colocar também aqui, vai passar 3 amperes. Se a gente colocar aqui no final, também vai passar 3 amperes. Certo? Então, a ideia aqui é que a corrente é a mesma para todos os resistores. Certo? Então, para montar esse circuito assim, a gente pode fazer dessa forma. Se a gente quisesse colocar uma lâmpada aqui no meio, ó. Vamos supor que eu quero colocar uma lâmpada aqui, ó. Vou colocar uma lâmpada aqui e vamos fazer a conexão, ó. Conectar a lâmpada com isso aqui. E vamos conectar a lâmpada com isso aqui, ó. Perceba que aqui também, ó, vai ser usado, ó, e ela tem uma resistência à lâmpada, ó. Então ela vai conseguir acender. E aí o que acontece? Se a gente pegar diretamente essa lâmpada, ó, ela tem uma resistência 10, ó. Independente da posição do circuito, se eu zerar essa resistência aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, quando ela é 0, a ideia é que ela entre em curto-circuito. Mas como a gente está analisando apenas ela com uma resistência, ó, vamos tentar zerar aqui também, ó. Vamos zerar esse. Vamos zerar esse outro aqui, ó. Porque aí não vai ter resistência nenhuma no sistema. E vamos zerar esse daqui, ó. Perceba que na hora que eu zerar todas as resistências, aí agora sim eu tenho um curto-circuito. Por quê? As baterias aqui, elas estão no limite máximo de tensão. Então aqui, ó, por isso que ela está muito rápida, porque ela não tem resistência alguma para se manter. Então por isso que é chamado de curto-circuito. Então, ou seja, o circuito ele morre, porque só vai ter a corrente circulando, mas não tem nenhuma resistência para abranger essa corrente. Pronto, então isso aqui foi a questão número 7. Ó. Então a gente comprovou os valores aqui e dado o exemplo. Agora vamos para o número 8. No número 8 a gente vai montar um circuito agora em paralelo. Então a gente pode aproveitar esse circuito aqui, ó. A gente vai tirar a lâmpada, que não vai precisar disso. E alguns fiozinhos, ó. Vamos ter esse fio daqui, esse fio daqui. Vamos tentar montar de novo, que fica melhor, né? Tanto para não ficar bagunçado aqui. E agora perceba que como lá é apenas 60, ó, de tensão, a gente não vai precisar colocar duas baterias, não. Só vai precisar de uma. Então aqui, ó, a gente já pode acertar a bateria aqui para 60. 60, 59, 60, pronto, perfeito. Aí aqui, ó, vamos colocar eles em paralelo, ó. Vamos colocar esse aqui em paralelo, esse aqui em paralelo e esse aqui em paralelo. As resistências que eu vou colocar aqui, ó, vai ser
60, 20 e 30. Então, no primeiro eu vou botar 60. No segundo, 20. Vou botar 20 aqui. E no último aqui vamos colocar 30. Então, 30. Pronto, então a gente tem 60, 20 e 30, ó, igual aqui na figura. E aí vamos fazer agora as ligações. Vamos pegar um fio aqui, ó, botar aqui. Tá outro fio aqui. Então a gente fez a primeira basezinha de cima. Outro fio aqui, ó, para fazer a segunda base de baixo. Outra aqui, ó, para fazer outra base de baixo. Mais um aqui, ó, pra gente fazer outra base de baixo. Outra aqui também, ó, para fazer a base de baixo. Outra aqui para também fazer a base de baixo. E outra aqui. Se a gente quiser deixar ele igualzinho como tá aqui, ó, a gente vai precisar de mais 3 fios, ó. Então a gente vai precisar de um fio maior, né, para ficar aqui, ó, essa junção. E outro aqui também, ó, que a gente vai fazer assim, ó, colocar mais os 2 fios para cá. E vamos fechar aqui, ó. A gente pode deixar isso aqui até para lá mesmo, mas nem precisar desse aqui. A gente pode fechar aqui também, ó. É a mesma coisa que vamos fazer do outro lado, ó. Aqui também vai ter um outro fio. Então a gente pode colocar aqui outro fio, ó, para unir os outros 3. Então ligou aqui, ligou aqui. Ligou aqui, ligou aqui. E aqui por último, ó, vamos ligar a tensão agora, no final das contas, ó. Ligou esse aqui. Ligou na bateria. Ligou esse aqui, ó. Aí vamos ligar também na bateria. Perceba que agora, ó, em alguns cantos a resistência vai ser menor. Então, ó, você percebe aqui que, por exemplo, ó, quanto maior for a resistência, ó, maior será a passagem de corrente. Com maior dificuldade a corrente passará. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma menor velocidade, ó. Perceba que o 30 é mais rápido que o 60, ó, porque é um valor menor. E o 20 ainda é mais rápido que os outros dois, ó, porque é o valor menor. Então, quanto menor for a resistência, maior será a velocidade e os elétrons passando por esse condutorzinho aqui, ó, essa linha de condução. Aí agora a gente vai ter que calcular agora, ó. Depois que a gente montou o circuito, depois a gente vai fazer uma associação com 10, né? E aí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero saber a intensidade da corrente no primeiro, no segundo e no terceiro. Então vamos ver quanto é que vai acontecer aqui. Então a gente pode desconectar aqui, ó. Vamos desconectar aqui. E vamos botar um amperímetro aqui, ó. Vamos pegar o amperímetro e vamos colocar logo aqui no primeiro. Então, ó, perceba que no primeiro vai passar 1 ampere, ó. Então a gente viu lá que é o primeiro vale 1 ampere, ó. Porque vai ser 60 dividido por 60, que é a tensão. Se a gente agora sair daqui, ó, vamos cortar isso aqui. Então a gente tira isso aqui. Vamos juntar novamente aqui o fio com isso aqui, para passar a corrente. E agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui no meio e vamos deixar um perímetro aqui, ó. Perceba que mesmo cortando aqui, ó, a corrente ainda continua passando, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui Pronto, ó. No resistor de 20 está passando 3 amperes, ó. Então a gente tinha 3 amperes lá, ó, na questão. E agora, no último aqui, ó, vamos fazer agora para o último. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui também. No último aqui, a gente vai fechar aqui novo circuito. E aqui no último a gente vai abrir, ó. Então, para a gente colocar um aqui. E aí vai passar 2, ó. Então a gente tem 2 daqui também, ó. Então o total é a soma dos 3, ó. Então a gente vai tentar fazer agora o equivalente para a gente calcular isso. Então a gente pode tirar isso aqui por enquanto. Aí você pode perguntar, ó, se eu cortar aqui o de 30, ó, cortei o de 30. E aí vamos colocar aqui no de cima aqui, ó, no de 20. Vamos abrir aqui. E vamos tentar colocar para medir a corrente que está passando agora aqui, ó, sem o de baixo. Então está passando o que? 3 amperes também. E no de cima vai passar quanto? Então perceba que aqui, ó, continua passando os 3 amperes. Ó. E no de cima, se a gente recortar aqui, ó, vamos fechar aqui esse aqui. A gente não precisa mais
desse. Vamos só abrir aqui em cima para a gente ver o que acontece quando tem quebrado aqui em cima. Perceba que a gente só vai passar 1 ampere, ó. Então, como ela é inversamente proporcional aqui à corrente, ó, então continua passando a mesma coisa. Então a gente vai cortar aqui. Vamos botar a corrente aqui para baixo. Continuar aqui a ligação. Vamos religar aqui, ó, o circuito. Então a gente já viu as 3 correntes, que são as correntes totais. E aí agora a gente vai montar um circuito equivalente para a gente ver o que vai acontecer. Então nesse circuito aqui, ele pode ser simplificado usando um circuitozinho diferente. Então só para trazer para cá, para a gente não comer tanto espaço. Vamos deixar aqui, ó, quietinho na dele. Lá na associação a gente tinha o que? Tinha a associação de 10, ó, e tinha a corrente valendo 6, ó. Então, se a gente for olhar aqui diretamente, você vai encontrar, ó, vamos botar aqui um circuito aqui simples, ó. O resistor valendo 10, beleza. Temos uma bateria aqui, essa bateria aqui vai valer 60, então só ajustar aqui, ó, a tensão valendo 60. E aí a gente vai montar agora o circuito, ó. Vamos colocar um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui, e um fio aqui, e um fio aqui. E aí sim, agora a gente pode calcular as coisas agora. Então temos 60 e isso aqui. Então a gente pode ver quanto é que está passando de corrente aqui, ó. A gente vai abrir o circuito. Vamos botar aqui, ó, e aqui conectado. Então está passando, ó, 6 amperes. Porque é 60 dividido por 10 vai dar 6 amperes, que é o valor total da corrente que eu estou somando aqui, ó. 1 mais 3, 4, com mais 2, 6, ó. Então a corrente da associação vai ser 6 amperes. Então tá aqui 6 amperes. Aí o que ia acontecer? Eu ia calcular isso aqui, ó, para todos as alternativas aqui, ó. Então eu tinha que colocar um print aqui para mostrar que qual é o valor da corrente. Colocar o print que eu falo é o seguinte, ó, por exemplo, aqui a gente sabe que na associação toda tá passando 6 amperes, ó. Então você vem aqui com a captura de tela. Aí você vai tirar um print aqui, ó, da tela. Pelo menos só do circuitozinho aqui, não precisa nem tirar de tudo, ó. Tirou aqui, ó. Pronto, aí aqui já é da associação. Então você vem aqui, ó, na letra C, aí cola aqui, ó. Dá um ajustezinho só, os casos fiquem um pouquinho grande, ó. Então você provou aqui que é 6 amperes. Para esses aqui, ó, você vai tirar 3 prints. Vai tirar print quando der 1, outro print quando der 3 e outro print quando der 2, ó. Então vamos pôr aqui, ó. Vamos baixar isso aqui. Vamos quebrar isso aqui de novo, né? A gente não vai precisar mais disso agora. E aí vamos supor, ó, eu quero no resistor de 60. Deixa eu só ajustar aqui para tirar esse fio. O de 60, a gente vai abrir ele aqui, ó. Então quanto é que vai passando no de 60? Então só juntar aqui de novo. Vamos colocar aqui, ó, no 60, 1 ampere. Então tá aqui, ó. A gente vai olhar aqui, 1 ampere. Então vou tirar um print desse momento aqui do circuito, ó. Então o print seria esse aqui, ó, que tá pegando toda a informação. Então aqui, ó, como vai ser 3, já fiz o primeiro. Se ficar muito grande, você vai aqui, ó, diminui. Segunda, valendo 3 amperes, ó. Aí você vai abrir agora de novo o circuito aqui. Vai refazer a reconexão aqui, ó. Agora vai abrir aqui no meio, ó. Vai botar isso aqui no meio. Tá passando quanto? 3 amperes, ó. Então, lá também dizia que era para passar 3 amperes, ó. Aí eu vou tirar o print aqui e colocar aqui, ó, para dizer que tá passando 3 amperes. Então só reduzir aqui um pouquinho. Vou reduzir mais um pouquinho aqui, ó. Bom, então já fiz a de 1 e a de 3 amperes, ó. E agora eu vou ter que fazer uma com 2, ó. Então uma com 2 amperes aqui embaixo. Cortar aqui agora. Cortar aqui. Cortar aqui. Então vou tirar aqui um perímetro.
A gente pode botar aqui diretamente esse cabinho. E aqui vamos afastar um pouquinho aqui pra cá, só pra gente encaixar ele aqui. E aqui, ó, 10 amperes também. Então tira mais um print aqui da tela. E aí você monta o terceiro circuitozinho que está passando a corrente de 3 amperes. Ó. Então, para cada um desses, você tem que criar um print registrando todas as informações do circuito. Certo? Então aqui também eu vou fazer a mesma coisa agora para a tensão, né, que a gente fez. Só que agora a gente vai ter que usar o voltímetro, né? Vamos registrar aqui em cada um deles. E aí a gente vai ter que fazer novamente os prints e colocar aqui na folhinha. Então vai ser 3 prints para um, 2 prints para outro. E assim a gente pode montar o trabalho em cima do PET colorado. Então só mais umas interatividades aqui, ó, que a gente podia ter visto. Vamos abrir aqui a lei de Ohm. Vamos abrir aqui a resistividade para a gente ver o que acontece. Deixa eu ver o que mais aqui. Só isso mesmo. Esse aqui a gente já pode fechar, né? Não vai usar mais nada daqui. Se a gente quiser aumentar a resistividade do fio também, ó, a corrente vai diminuindo, ó. Tem outra função aqui, ó. E a resistência da bateria, ó. Então ela pode variar, né? Botar uma resistência aqui. Geralmente quando a gente não coloca nada, é porque ela é pequena e quase expressiva. Então pode tender a zero a resistência dela, porque aí não tem como, né? Você colocar uma bateria no sistema e depois alterar ela. Então aqui você percebe que já mudou também, ó, tá ficando mais lento, ó. Quanto maior for a resistência da bateria, ó, mais lento fica o sistema. O 60 aqui tá nem andando direito, ó. Tá só devagar. Quem mais está andando aqui ainda continua sendo 20. Aqui a gente pode fechar isso aqui. E aí aqui, ó, a gente vai usar a segunda lei e aqui a primeira lei, ó, só pra gente recordar o que a gente viu durante as aulas. Então tá aqui, ó. Aqui é só para mostrar a relação entre o ρ, que é o coeficiente de resistividade, o L, que é o comprimento, e o A, que é a área da seção transversal, que é essa areazinha aqui, ó. E aqui é o sentido convencional da corrente, que está indo para a direita. Então, ó, a resistência nesse caso aqui, que é o valor de R, ó, tem esse valorzinho aqui básico. Então, para o ρ igual a 0,50, o comprimento igual a 10 centímetros e a área transversal igual a 7,5 centímetros quadrados. Então aqui você pode ter que transformar. Se tiver em metro, tem que transformar para centímetro. Se tiver em metro quadrado, para centímetro quadrado. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui esse ρ, ó, vocês vão ver, ó, que aqui vai aumentar também a resistência. Quando eu diminuo esse ρ, ó, ele vai diminuir a resistência, porque são diretamente proporcionais. Se aumentar o comprimento do fio, ó, eu também estou aumentando a resistência, porque vai ser um caminho mais longo para ele percorrer, ó. E se eu aumentar a área, aí tem outro porém. Só que agora a gente não tem a relação diretamente proporcional como os outros dois, ó. Então quanto maior for a área, ó, menor será a resistência, porque são que inversamente proporcionais. Já aqui é o contrário. Quanto menor a área, maior será a resistência aqui, ó. Porque isso, porque são também inversamente proporcionais, ó. Quanto maior a resistência, isso implica que eu tenho uma menor área. Quanto maior for a resistência, menor for a resistência, maior tem a área. Então, um é o contrário do outro. Se eu aumento R, se eu diminuo A, aumenta R. Se eu aumento A, eu diminuo R. Então essa aqui é a relação lá que a gente tem a segunda lei de Ohm. Já aqui no outro simulador, ó, a gente tem uma parecida. Ó. A gente tem uma corrente aqui, ó, com 3 baterias aqui, ó, de 1,5, que no caso aqui a soma dá 4,5. E aqui a corrente total do sistema, ó, que é 9 mA. E aqui eu tenho uma tensão de 4,5 e tenho uma resistência total de 500 ohms. Então na hora que eu aumentar aqui a tensão, é como se eu estivesse colocando mais bateria no sistema. Ó, perceba que quanto maior for a resistência, aliás, quanto maior for a tensão, menor será a corrente, ó. Então se eu diminuir aqui, ó, ela também vai diminuir. Só que a proporção não é tão grande. Mas, por exemplo, aqui, ó, se eu aumentar aqui a resistência,
aí a corrente ela vai ficar praticamente comprometida. Então, se eu diminuir aqui, ó, ele aumenta. Então, quanto menor for a resistência, maior será a passagem de corrente. Certo? Então, aqui é só para mostrar as relações habituais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para acrescentar. A gente tinha a lei de Coulomb aqui, ó, caso vocês queiram fazer alguma coisa também. Acho que só, o restante a gente, caso precise, a gente olha depois. Então aqui, ó, a gente tem agora aquela lei de Coulomb lá, que você tinha duas cargas, elas tinham uma eletrização, e aí você tem que calcular a força de atração ou de repulsão entre elas. Vamos descarregar aqui. Escala macro. Pronto, ó, você tinha lá Q1 e Q2, ó, e aqui tem o valor da força. Então, ó, se aumentar a distância, menor será a força. Certo? Aqui tem um valor hipotético. Então, ó, tem o valor da carga 1, ó, que é menos 4 microcoulomb. Aí aqui eu posso aumentar, posso diminuir. Aí nesse caso aqui, ó, como tem uma positiva e outra negativa, a força é de atração das duas. Ó. Perceba que, ó, a força é a mesma. À medida que eu aproximo, ou se afasta. Certo? Se for notação científica também pode ser aqui, ó. A gente tem também a forma de notação científica. E aqui também a gente pode calcular aumentando as cargas. Ó. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um valor positivo, ó, perceba que agora vão tudo para dentro. Ó. Se eu tivesse ao contrário, ó, e tentava fazer tudo para fora. Então, aqui é mostrando que a força é de repulsão e aqui a força é de atração. Mesma coisa aqui, se eu colocar duas negativas, duas de repulsão. E aqui atração e repulsão também. Ó. Vou botar uma positiva aqui do lado e outra aqui também. Ó. Daria para vocês encontrarem também a ideia das cargas elétricas aqui. Certo? Aqui é só para fazer alguns testes para vocês calcular o sistema. Tem uma escala atômica também, caso precise, ó, que é quando você tem o valor de E, 4E, 5E, que é a parte da quantidade de elétrons, né? Menos 2 elétrons, mais 4 elétrons. E aí vocês podem também calcular de toda forma. Bom, pessoal, então é isso mesmo a respeito da parte elétrica. Aí qualquer coisa eu passo mais uma atividade, aí vocês vão aqui e fazem a simulação no circuito.